Olá! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Que nós estamos, mais um dia para realizarmos, mais uma live para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero te cumprimentar, hoje, nessa noite, com a doce paz do nosso Senhor. Eu quero dizer que haja o que houver, o Senhor, Ele é com você. A presença do Altíssimo é o teu esconderijo, E hoje nós iremos dar continuidade sobre os temperamentos, Nós já vemos aí falando a respeito do temperamento analítico e hoje nós vamos dar sequência falando sobre o temperamento fleumático, E como Deus tem falado, queridos? Como Deus tem mudado a vida de pessoas, Existem irmãos e irmãs que têm sido transformados e tudo isso é para a glória e a manifestação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a orar juntamente comigo agora, a nós darmos início a esta live, Hoje nós atrasamos um pouquinho, Mas o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. O Espírito de Deus irá nos conduzir nesta noite. Pai querido Deus, eu elevo, ó Deus, a minha voz nesta noite a falar contigo, Pai. Porque o Senhor é o Deus onipotente, o Senhor é o Deus onisciente, é o Senhor que sonda o coração, aleluia. Antes que a palavra chegue à boca, ore canta labasture menaia, tu já conheces, tu já sondas. Eu quero orar, Senhor, juntamente com esse irmão que vai, ó Deus querido, me acompanhar nesta live, ou esta pessoa que vai me ver durante a manhã, a tarde, ou quem sabe até mesmo pela madrugada, Senhor. Eu quero pedir o teu Espírito, o maior agente transformador, para entrar dentro do coração desta pessoa agora e transformar, Pai, e mover, Espírito Santo. Levar-nos, ó Deus, a entender quem nós somos. Levar-nos, ó Pai, Espírito Santo, a conhecer-nos, ó Deus. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito visite essa plataforma agora nos 4 cantos e atraia conosco, Pai, e ser transformado, ser mudado, Senhor, através desta palavra. Deus, é que não se trata de mim, Senhor, porque tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é defeituoso, se trata sobre mim, a meu respeito. Mas tudo aquilo que é maravilhoso, tudo que é perfeito, tudo que transforma, tudo que muda, é do Senhor, Pai. Então eu quero pedir ao Senhor, Pai, que conduza esta pessoa, ó Deus, cada irmão, Senhor, que o teu Espírito conduza agora, que o teu Espírito conduza, ó Deus, por toda esta live. Aonde estiver um fleumático, aonde estiver uma vida, Pai, que precisa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite nossa irmã Tauane, visite tantos outros irmãos, Senhor, que estão nos acompanhando, Pai. É pelo poder da Tua palavra, Deus. Eu quero ministrar, Senhor, sobre a vida desta pessoa, Pai, que vai nos ouvir agora. Transformação, mudança, e tudo é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero deixar com você aí 2 minutinhos, Nós vamos ser bem objetivos nessa live de hoje, Mas eu quero dar 2 minutinhos para você aí convidar alguém para vir participar conosco. Seja um canal de bênção, querido, na vida de alguém. Seja bênção, Convide essa pessoa, talvez, quem sabe, Deus não trabalha na vida dela, quem sabe é o que ela precisa para mudar o casamento, para mudar, às vezes, o ângulo do ministério,
para mudar, às vezes algo que ela está sofrendo lá na empresa dela, né? Igual os irmãos vêm me testemunhando, tem pessoas que estavam com o casamento atrofiado. Eu sou a maior prova viva disso, amado. Eu sou o maior milagre disso. Quando Deus usou os temperamentos para chegar na minha vida, através do presbítero Lázaro, irmãos, eu estava num quadro que eu orava, que eu pregava, mas eu não conhecia a mim mesma. Eu não tinha autocontrole emocional. Eu não sabia quais eram os meus defeitos. Eu não sabia que eu tinha que trabalhar no meu emocional. Eu não sabia que eu tinha dificuldade, que eu tinha um déficit de atenção. Eu não sabia que eu tinha dificuldade de aprendizado, né? Eu não sabia de tantas coisas a meu respeito. E eu orava e colocava toda a culpa no diabo. Quando um dia Deus usou o presbítero Lázaro como canal de bênção para me apresentar sobre os temperamentos. E desde então Deus tem feito coisa maravilhosa. Hoje a minha casa, hoje os meus filhos. E hoje, irmãos, por sinal, eu vivi uma experiência muito linda. Porque eu comecei a trabalhar com temperamento com meu filho. E na escola eu tinha muitas reclamações a respeito dele. E hoje eu fui lá na escola, chamei a pedagoga, chamei a professora. E eu falei, Deus, eu vou preparar meu coração, porque eu não sei qual que é a resposta que eu vou ter da pedagoga sobre o meu filho. E quando a pedagoga chegou e falou, mãe, eu quero dizer para você, é bem verdade que ele é muito agitado. Eu falei, eu sou essa pessoa agitada, eu sou essa pessoa falante. Ela falou, mas mãe, ele tem desenvolvido muito. Ele tem prestado mais atenção nas aulas, ele tem desenvolvido os trabalhos. E aí eu falei para ela, é o temperamento dele, que é sanguíneo. Ela, temperamento? Que isso, mãe? Eu falei, tu deixa. Então, irmãos, eu tenho visto Deus trabalhando. Eu tenho visto Deus operando. Então, quero deixar esse minutinho aí para você. Rapidinho, vai lá, convide um amigo. Chame ele para participar conosco. Né? Ao encerrar essa live, envie esse vídeo, irmão. Não se trata de missionário Elisângela. Se trata de alguém que vai ser mudado. Nós somos apenas um vaso de barro usado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, querido, eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, a glória do Senhor Jesus. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Querido, nós falamos na live anterior sobre o temperamento analítico, né? Que é um temperamento mais reservado, mais recatado, né? E hoje nós iremos falar sobre o temperamento fleumático. Eu gosto sempre de reprisar que nós não somos 100% um temperamento. Mas é bem verdade que vai haver, amado, um temperamento que sempre se sobressai. Então, basicamente, o que é temperamento? Temperamento são características do meu eu, que demonstra na minha forma de ser. Então, o temperamento é o diferencial que define eu de você, né? Então, cada um vai ter um temperamento. Por exemplo, eu sou do temperamento que sobressai sanguíneo e uma grande proporção do temperamento colérico, né? E uma pequena parte
de analítico. Então, esse basicamente é as características que eu possuo relacionadas a temperamento. Pode haver uma mudança no temperamento de uma pessoa? Pode haver. Principalmente com a convivência, né? Então, a Bíblia vai dizer assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se eu convivo com alguém que tem maus hábitos, eu vou acatar aqueles maus hábitos, né? Se eu sou um temperamento que eu estou me adequando, que eu estou me alinhando, mas eu não tenho segurança de quem eu sou, eu não me conheço com propriedade, eu não sei as características boas ou as características más que eu possuo, então eu vou ser levada facilmente, como a Bíblia diz, né? Que a pessoa que não tem a palavra, a pessoa que não se conhece, a pessoa que não carrega essa marca de Cristo, ela é como o vento, né? Ela é levada para onde quer, como diz o livro de Coríntios, é como uma criança na fé, né? Que é levada de lá para cá e de cá para lá. Por quê? Porque ela não tem propriedade de quem ela é. E na maioria das vezes, as lutas a qual nós passamos é por necessidade ou por ausência de conhecimento, né? 90% dos erros que cometemos é por não conhecer nós mesmos e por não relacionar com a palavra de Cristo. Então é impossível eu ter uma transformação, é impossível eu ser mudada, eu ser transformada, se eu não tiver um conhecimento da palavra, se eu não saber quem eu sou. Eu posso orar a vida inteira para Deus transformar meu marido, eu posso orar a vida inteira para Deus transformar minha irmã, transformar meu patrão, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque se depender do meu testemunho, se depender, como diz a carta de 1 Pedro, né, que a mulher sábia, conjugando a pessoa sábia, ela não convence o seu próximo por manejar de palavras. Muito pelo contrário. Ela convence o seu próximo no silêncio e com as atitudes de sabedoria. Então, essas atitudes de sabedoria, ela é oriunda a partir do momento que eu sei quem eu sou. Então, nós falamos sobre o temperamento fleumático e uma das coisas que nós retratamos, irmãos, que o temperamento fleumático, além de ser um temperamento muito cauteloso, né, que um dos pontos positivos é que ele desempenha muito bem os trabalhos a qual fazem. São pessoas que, quando conseguem se descobrir, elas desenvolvem muito profissionalmente, né? São pessoas que, quando conseguem se descobrir, elas se tornam pessoas de formação acadêmica e se destacam ministerialmente, se destacam profissionalmente, né? Mas, como também os demais temperamentos têm os seus pontos fracos e tem os seus pontos positivos. Então, falando sobre os pontos forte, né, nós falamos sobre uma pessoa muito equilibrada, são pessoas caprichosas, são pessoas passivas, porém, elas têm, na verdade, uma dosagem, né? O fleumático, ele possui uma dose um pouco exagerada quando se trata de paciência, quando se trata de ser cauteloso. Às vezes ele acaba sendo cauteloso ao extremo. E isso pode ser prejudicial. Por quê? Porque tem momentos que nós precisamos agir com precisão, né? Nós usamos até o texto de Gênesis, quando Abraão, ele é convencido por Sara a tal ponto que ele esquece daquilo que Deus havia falado, ele esquece da direção que Deus havia dado e acaba tomando decisões drásticas, né? Que se o Senhor não intervém, ele ia ser morto, tanto ele como Sara, né? Então hoje, falando alguns pontos, né, sobre o fleumático, que precisa ser melhorado para que ele viva melhor, para que ele viva bem, é o quê? Ele tem uma dificuldade de se envolver com as pessoas. O fleumático,
Quantas vezes eu não ouço, às vezes, irmãs, né? Às vezes irmãos me dizendo assim, missionária, eu sou mais reservada na minha. Eu não gosto muito de festa, eu converso assim, tudo mais, mas eu sou mais na minha, eu fico mais calada. Se me procurar, conversar comigo, converso e tudo, mas se não, eu fico na minha. E às vezes, isso de forma exagerada acaba sendo prejudicial. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida que, se nós mantermos uma postura muito reservada, a ideia que nós passamos para o outro temperamento é de indiferença, né? E às vezes, sem nós percebermos, nós transmitimos uma mensagem que faz com que as pessoas que estão à nossa volta tenham uma outra visão a nosso respeito, né? Então, quando se trata da posição do fleumático, nós percebemos que o fleumático, ele se faz tão indiferente muitas das vezes, que ele não quer se envolver, ele não quer se interagir, que ele precisa trabalhar isso, essa indiferença, que às vezes ele se torna tão preso, tão dentro de si mesmo, que ele não consegue colocar no lugar do outro. Ele não consegue manifestar uma reação, quer seja emotiva, né, demonstrando alegria, quer seja a emoção demonstrando tristeza, que está comovido com aquilo. Ele é tão guardado dentro de si, tão reservado, que ele acaba tomando uma postura extremamente neutra. E isso pode prejudicar um relacionamento, isso pode prejudicar a vida de um ministério, né? Isso pode prejudicar um cargo dentro, né, da empresa em que essa pessoa trabalha. Por quê? Porque tem momentos que as pessoas precisam receber de nós, né, em atitudes, em fala. Então eu digo para você, ei, fleumático, você precisa expressar o que você sente. Você precisa demonstrar. É bem verdade que quando se trata de ser cabisbaixo, ou de alguma fraqueza, ou de alguma dor, né, nós precisamos. Então, irmãos, é muito importante, né? Por quê? Porque quando o fleumático ele se fecha a tal ponto que ele não consegue demonstrar uma posição de alegria, ele não consegue demonstrar uma posição de carinho, ele não consegue demonstrar uma posição de que está preocupado. Irmãos, eu já vi relacionamentos maravilhosos atrofiarem, porque um dos parceiros não conseguiam demonstrar o que sentia, não conseguia passar para a sua parceira, passar para o seu parceiro aquilo que sentia. E aí ele pensava, não, fulano sabe que eu gosto dele, né? Não, ciclano sabe que eu amo ela. Não, irmão, é necessário ser dito. Tem coisas que precisam ser faladas, tem coisas que precisam ser denotadas. E às vezes o fleumático, ele erra muito quanto a essa questão. Por quê? Porque ele além dele ser muito tomado dentro de si, ele tem um senso de justiça muito aguçado. Se ele sentir que ele está sendo injustiçado, ou se ele sentir que de alguma forma, né, ele está sendo algum tipo de ameaça, ele vai passar por algum tipo de ameaça ou alguma coisa que vai acontecer, ele se arma. E ali ele é capaz de fazer qualquer coisa para poder reprimir aquela situação. Só que antes de que eu tome conhecimento do que realmente está acontecendo, do que realmente aquela pessoa acha, antes de eu tomar essa decisão de reagir ou de tomar um posicionamento, eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso saber o que aquela pessoa realmente pensa. O fleumático, ei fleumático, Deus está falando com você. Às vezes você reage com um senso de justiça muito aguçado, porque se sentiu injustiçado, ou porque se sentiu ofendido, ou porque se sentiu, não, que isso? Não, olha pra você ver, eu vi fulana assim, assim, assim. Não, eu vi ciclana assim, assim, assim. Não, eu olhei no status de fulana. Não, eu vi assim, assado. Eu vi o comportamento, eu vi o sorriso, não sei. Então, eu vou assumir esse posto.
E às vezes o fleumático ele é capaz de tomar decisões drásticas quando ele se sente injustiçado. Deus está falando com você. Talvez você está se sentindo injustiçado por alguma coisa, está batendo numa tecla a qual Deus está falando assim: é necessário liberar e deixar isso ir. Você precisa liberar isso, você precisa deixar isso ir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez isso está te consumindo, talvez isso está te atrofiando, está impedindo as bênçãos do Senhor na sua vida, está impedindo você florescer, está impedindo você crescer. E o Espírito de Deus está falando com você nesta hora. Então eu digo a você, isso precisa ser trabalhado, esse senso de justiça. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a nossa justiça, ela tem pecado. Mas a justiça de Deus não. E eu tenho aprendido, irmãos, nesses últimos dias, que Deus, ele não cabe a você, ele não cabe a mim dar satisfação de como que é que ele vai aplicar a justiça dele. Eu não sei, você que está me ouvindo aqui agora, neste momento que Deus vai preparando para você. Eu não sei em que você se sentiu injustiçado e talvez você olha para o lado, ou você olha para aquela pessoa, ou olha para aquela situação, parece que está tudo normal. Parece que está tudo certo e você fala, peraí, Deus. Fulano fez isso, fulano fez isso e está tudo certo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. O Espírito de Deus está te convidando a orar o Pai Nosso. Porque quando eu entendo o perdão que eu recebi, quando eu entendo quanto eu fui perdoado, irmão, automaticamente eu libero esse perdão. Porque quem muito é perdoado, irmão, muito ama. Então o que Deus vai fazer, a forma que Deus vai trabalhar, de que forma que Deus vai agir, não cabe a mim nem a você, irmão fleumático. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque a sua justiça e a minha justiça, ela tem pecado. Mas a justiça de Deus, ela é incondicional. A justiça de Deus é baseada dentro dos estatutos da palavra dele. Porque o compromisso de Deus é com a palavra e tudo passa, irmão. A raiva passa, a alegria passa, a tristeza passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então talvez eu estou falando com alguém aqui que talvez não conversa com o filho há anos. Talvez está dias sem conversar com o marido. Talvez está dias sem ter um relacionamento saudável com alguém. Porque está guardando dentro de si algo que se sentiu injustiçado. Deus está falando com você nessa noite. É tempo de rever no seu subconsciente e permitir que a palavra do Espírito Santo te lave. Permitir que o Senhor venha lavar, venha colocar para fora e purificar tudo que está aí dentro de você. Aleluia! Não permita que o diabo use dessa situação para te oprimir, para te reprimir, para roubar a sua alegria, para roubar a sua paz. Quem sabe até para roubar a sua autoestima, para roubar a sua forma de ser empoderado, de ser confiante, seguro dos seus ideais. Tudo porque é algo que você guarda aí dentro de você. Deus está falando, joga fora hoje. Em nome de Jesus Cristo. Joga fora porque isso não é seu. O diabo vem tentando implantar dentro de nós palavras, atitudes mentirosas para inflamar a nossa mente, porque Provérbios vai dizer que é da minha mente que parte todas as decisões para a minha vida. Então, se a minha mente está inflamada, isso vai intervir em todas as decisões que eu vou tomar. E o Espírito de Deus está chamando você para uma realidade. É tempo de fazer uma faxina no seu subconsciente. Deus está perguntando,
Ei, fleumático, aonde você foi injustiçado e você guarda isso, talvez conscientemente ou talvez inconscientemente, porque está guardado aí, mas tem emitido, reações de forma sigilosas, e isso tem saído, sendo exprimido na sua forma de ser, no seu comportamento, talvez dentro das suas reações, isso tem exprimido. O Espírito de Deus está dizendo: Deus quer te lavar, Deus quer te purificar neste momento. Então, querido, dando sequência aqui, tem momentos que o fleumático, né? Ele é bonito esse passivismo, mas tem coisas na vida do fleumático que ele precisa encarar com uma realidade. Ele precisa encarar com precisão. Talvez eu estou falando com você que é fleumático, ou talvez tenha alguém que você convive que é fleumático, seu marido, seu filho, ou talvez o seu líder. E precisa de alguém para ajudá-lo, e quem sabe esse alguém vai ser você, querido. Por quê? Porque o fleumático, às vezes, ele se acomoda àquela situação. Por quê? Porque ele não quer ter que levantar e se bater de frente com aquela situação. Ele não quer ter que levantar e ir de encontro à mudança. Ele quer ficar ali de forma pacífica. E ele então cria uma resistência com a mudança. Ah, não, Deus me chamou para sofrer, eu vou ficar assim mesmo, seja o que Deus quiser. Não é assim, não. Ah, não, ninguém acredita no meu ministério, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não é assim. Ah, não, eu nasci para ter esse casamento mesmo atrapalhado, eu vou separar. Ah, não, Deus está dizendo: não é momento de conformar, não é momento de ser passivista, não é momento de resistir à mudança. Deus está dizendo: levanta e resplandece. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela quer descer sobre a sua vida para haver uma transformação. Por quê? Porque o hábito, a forma de proceder do fleumático, ele vai dizer: para quê? Para que mudar? Para que? Já tentei, não dá certo, não. Ah, para que insistir? Ah, para quê? E tem momentos da nossa vida, em quase todos, que nós precisamos nos colocar de pé e partir para frente, querido. Se um dos grandes criadores da lâmpada, agora que me falha a memória, eu falo tanto nele, mas agora eu esqueci o nome. Se o grande criador da lâmpada tivesse desistido em inúmeras vezes, inúmeras tentativas, hoje talvez nós não teríamos essa luz aqui para estar conversando com você. Então Deus está falando com os fleumáticos nessa noite. Deus está dizendo: é tempo de levantar e resplandecer. É tempo de abrir mão desse desânimo, porque às vezes o fleumático ele é tão passivo, irmãos, que ele acaba se tornando um pouco preguiçoso. E a ideia que nós temos de preguiça é só quando alguém não quer trabalhar, né? Ou não quer fazer algum tipo de exercício. Não. Quando eu não assumo o posto da minha própria vida em querer mudar, é uma atitude preguiçosa. E isso não é oriundo do caráter de Deus, isso é oriundo de um caráter satânico do Adão caído. Isso brota do Adão caído. Então Deus está falando com você, fleumático, que anda desanimado, que às vezes não tem tido coragem. É um desânimo total para fazer tudo. É um desânimo total para ir nos lugares. É um desânimo total. Deus está dizendo: Deus não está neste negócio. Deus está dizendo: é tempo de se levantar. É tempo de tomar uma decisão e é tempo de acelerar esse ritmo. É tempo de uma mudança. Precisa prestar atenção nessa lentidão e tomar decisões. Por quê? Porque às vezes o fleumático quer que as pessoas se adaptem ao sistema dele. E não é assim, querido. A igreja não tem que adaptar o meu sistema. O meu casamento não tem que adaptar o meu sistema. Eu preciso ser transformada e ser trabalhada
para que eu receba, para que eu descubra qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então, quem sabe você não viveu a vontade de Deus até hoje porque você não levantou e não tomou uma atitude. Não jogou fora a preguiça. Quando eu olho para o livro de Hebreus, capítulo número 11, eu vejo Deus falando a respeito de Abraão e a respeito de Noé. Quem era Noé? Noé era denotado, segundo os estudiosos, como um analítico. E quem era Abraão era o fleumático. São dois temperamentos que têm, às vezes, dificuldade de levantar e agir. Mas quando o agente Espírito Santo, Abraão, Noé, permitiu que o agente Espírito Santo entrasse dentro deles, a Bíblia diz que então Noé, pela fé, aleluia, Noé então se levanta e vai construir a arca, mesmo a terra nunca ter tido uma gota de chuva cair do céu. Abraão, agora quem temia em tomar atitude, quem era ali passivo ao extremo, quem era temeroso, era leal, era gentil às suas amizades, mas era temeroso em assumir uma postura firme. Quando o agente Espírito Santo, a palavra de Deus, entra dentro de Abraão, a Bíblia vai dizer, e Abraão, pela fé, obedeceu a Deus. Querido, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você precisa, fleumático, prestar atenção. Aonde é que você não está obedecendo a Deus? Por qual motivo aquilo que Deus prometeu até o dia de hoje não chegou na sua vida? Deus está ministrando dentro do meu coração para declarar para a vida de alguém aqui. Talvez você tenha falado com o marido. Talvez a desculpa que você tem dado é como Abraão, quando Deus chega para Adão, quando Deus chega para Adão e Deus diz, Adão, o que aconteceu? Por que tu pecaste? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Talvez você tenha agido como desculpa, porque algo na sua vida não mudou, porque alguém não permitiu, porque alguém te ofendeu, porque foi aquele fulano que não te ajudou, porque foi o ciclano que falou mal de você, por isso que seu ministério não cresceu. Não, porque o meu casamento, não, porque o meu trabalho. Deus está dizendo, para de transferir, para de colocar desculpa. É tempo de você levantar e tomar uma decisão. E tomar uma atitude e permitir ser transformado pelo Espírito Santo e sair desse estágio de parasita, sair desse estágio de conformismo, sair dessa fase, desse processo, dizer, não, Deus está trabalhando, eu vou esperar. Não, irmãos, a gente tem que ver o que Deus está trabalhando, o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer falar comigo. Eu preciso entender. Porque quando Abraão, ele entendeu o crescimento de Abraão na fé, mostra-nos o crescimento gradual que Deus dá a cada um de nós. Então, quando eu entendo as minhas dificuldades, quando eu entendo aonde precisa ter trabalhado em mim, irmão, eu levo tudo aquilo para o altar. E quando eu levo para o altar, eu confesso, o Espírito de Deus, ele começa a trazer clareza em mim, aonde que precisa ser trabalhado. Aonde que precisa ser mudado. Por quê? Porque uma das maiores provas do crescimento de Abraão está o quê? No colocar ali sobre o altar Isaac. Está no quê? Em ouvir a voz de Deus e tomar uma atitude. Está no quê? Em obedecer o que Deus estava falando. Então Deus está falando com você e comigo nessa noite. Você precisa entender aonde que é que você está depositando a sua confiança. Você precisa olhar e averiguar, irmão, aonde é que você colocou, aonde você escondeu a palavra de Deus. O que foi que você fez com o que Deus te falou? Porque muitas das vezes, irmãos, tomamos rumos errados, achando que está certo. Por quê? Porque olhamos segundo os nossos ideais. Mas quando nós vamos averiguar dentro da palavra que Deus falou, irmão, nós estamos totalmente fora do propósito. Então Deus está falando com você, fleumático. É tempo de sair dessa fase de parasita.
É tempo de parar de resistir às mudanças. É tempo de acelerar. É tempo de levantar a cabeça e resplandecer. É tempo de reconhecer que precisa de uma transformação. Por quê? Porque o agente transformador chamado Espírito Santo, ele está chamando você, ele está convocando você nessa noite. Existem coisas na nossa vida que eu preciso me conscientizar de uma mudança. Então, Colérito, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Você precisa resolver isso. Você precisa trabalhar essa passividade e olhar dentro de você e falar: não, eu preciso dar a devida importância para essa situação. Eu não posso mais empurrar com a barriga. Eu não posso ir mais levando da forma que está, esperando um agir de Deus, esperando um agir de Deus, porque talvez o agir de Deus já foi revelado e está aí dentro de você. Quem sabe Deus já liberou uma palavra, está guardada aí dentro de você, mas está o quê? Adormecido. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar com você nessa noite. E eu quero deixar o seu coração fleumático. Permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo. Permita a conhecer coisas novas que às vezes você não é do seu conhecimento e às vezes você teme. Permita a ouvir, pergunte para o seu cônjuge o que é que se passa. Permita conhecer e saber o que realmente está acontecendo para que haja uma mudança, para que haja uma atitude de mudança. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, eu oro agora, Pai, junto com essa pessoa, Senhor. Que, ó Pai querido, às vezes, Senhor, está vivendo numa fase, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Pai. E às vezes está esperando uma resposta do Senhor e talvez a resposta já chegou. Aleluia. Mas, ó Deus, essa dose exagerada de passivismo, essa dose exagerada, Senhor, de lentidão, não está permitindo que essa pessoa enxergue, Pai. Espírito de Deus, eu quero pedir ao Senhor que conduza essa pessoa a levantar e a agir e a tomar uma atitude, assim como Abraão, ó Deus, ouviu a voz do Senhor e levantou, tomou Isaque pela mão e subiu para o monte, Pai. Leve esta pessoa, Pai, e tome ela pela mão, Senhor. Pai, para que ela possa levar para o altar aquilo que realmente precisa ser deixado no altar. Para que ela possa, ó Deus, levar e tomar uma atitude dentro do relacionamento. Tomar uma atitude concernente a finanças. Tomar uma atitude concernente ao ministério, Senhor. Tomar uma posição, tomar, ó Deus, uma reação mediante a palavra que já foi liberada. Eu oro, Pai, para que o Senhor tire os comichões dos nossos ouvidos. Tire a trave, o cisco dos nossos olhos, Senhor. Para que possamos enxergar. Para que a palavra, ó Deus querido, como diz o livro, Senhor, ó Deus de Mateus, para que quando a palavra, ó Pai, for lançada dentro de nós, ela não seja roubada. Ela não caia em espinhos de preocupações. Ela não caia, ó Deus, quem sabe, em areias miliciosas, ó Deus, de tranquilidades, Pai, que nos leve a meses, dias e dias e dias, em uma forma parasita, sem tomar propriedade do que o Senhor está falando. Mas eu oro, Senhor, para que esta pessoa, com essa simples palavra, possa tomar propriedade daquilo que o Senhor falou. E possa tomar uma atitude, Pai, dentro da direção a qual o Senhor tem dado. Deus, para que não haja procrastinação, Senhor. Nós repreendemos esse espírito de procrastinação. Nós repreendemos esse espírito que tem, ó Pai querido, ocasionado, Senhor, essa pessoa a ficar cocheando em 2 pensamentos. E eu oro, Pai, pelo poder da palavra de Jesus Cristo,
que haverá fé. Haverá fé no coração desta pessoa, porque ela irá agir, Senhor, segundo a tua palavra pela fé, porque é a tua palavra que gera fé em nós, Pai. Então eu oro, Senhor, sendo grata ao Senhor, Pai. Eu oro, Espírito de Deus, porque eu creio que vidas, pessoas serão transformadas por esta simples palavra. E eu coloco cada fleumática em tuas mãos, para que o teu nome, Senhor, a tua palavra, alcance esta pessoa e ela seja mudada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e eu declaro sobre a sua vida que o Espírito de Deus guie os seus passos, que Ele leve você a tomar as decisões que são necessárias. Em nome de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe até terça-feira, em nome de Jesus.